Chegando na sala de espera, o sistema informa que por ter completado o quarto andar, ele agora tem acesso à loja. E tem permissão para fazer contrato com constelações de quarta classe, como patrocinadores. O Dobby diz que está com tédio. E o Prota fala que não tem tempo para brincar com ele, pois só tem 4 horas de tempo restante para o começo do próximo andar. Enquanto manda mensagem para a Rijung, o Dobby diz que não consegue ver a janela. Prota parabeniza a Rijung por ter concluído o andar. Tempos depois, conversando, ela pergunta quantos pontos ele tem agora. Ele fala que tem 49.000. Ela diz que eles precisam se preparar, pois a vida deles são prioridade. E que a partir do 6º andar que a verdadeira torre vai começar. Ela diz que a comunidade está uma loucura por causa do Prota. Ele entra na comunidade e vê muitas coisas sobre ele. Minutos depois, a Rijung pede para o Proto abrir a loja e comprar a essência do relâmpago. Abrindo, ele vê vários equipamentos e a essência do relâmpago com preço de 45.000 pontos. Surpreso, ela pergunta o que ele está fazendo e que é para ele comprar também uma poção de reforço com os 3.000 que sobraram. Ele pergunta se ela tem certeza, dizendo que sim. Surge os 2 equipamentos. Descrição: essência do relâmpago. Apenas uma contém um poder de relâmpago. O poder do relâmpago armazenado na essência não tem ligação com as constelações. A taxa de absorção depende da habilidade. E porção de reforço, item limitado na Torre das Provações, mistura que melhora o campo do escalador. Quando tomada, o grau de reforço vai variar, dependendo da habilidade do escalador. Ela diz que é para ele tomar a porção de reforço primeiro e depois a do relâmpago. Tirando a tampa da porção de reforço, ele a bebe. Mas de repente começa a se sentir sonolento. E diz que tem ainda que tomar outra. Enquanto bebe, Dobby pergunta se ele está bem. Então o sistema informa que ele tomou a porção de reforço, e todas as habilidades físicas estão sendo reforçadas. Foi confirmado que você é um desafiante. A restrição imposta na porção de reforço sumiu. Todas as habilidades físicas sofreram grandes aumentos. Você tomou a essência do relâmpago. Seu corpo recebe o poder do relâmpago. Você tomou a porção de reforço. Seu corpo recebe o poder do relâmpago. A velocidade e a absorção teve um grande aumento. Foi confirmado que você é um desafiante. A restrição imposta na porção de reforço sumiu. A velocidade de absorção teve um grande aumento. Tempos depois o protagonista inscreva-se no canal do Quinto Andar. Seu like. O sistema informa que ele tem que ganhar ao menos uma iluminação, e que o tempo restante é de 5 horas e 52 minutos. O Prota se pergunta que lugar é esse, e quanto tempo se passou. Ele entrou no andar enquanto dormia. Chama o Dobby, mas não o vê. Pergunta se tem que estar ali sozinho, e começa a se perguntar o que é uma iluminação, se é tipo um senso de batalha, ou uma iluminação em relação a ele mesmo. Apertando suas mãos, ele diz: o que será que eu tenho que fazer? Olhando suas mãos, percebe que uma luz azul se acumulou. Ele diz que parece que sentiu um tipo de poder no seu corpo. Ele se pergunta que tipo de iluminação é para ganhar. Diz que só lutou quando chegou na torre, tendo memória das lutas que teve. Como ele via claramente os movimentos dos oponentes. Ele diz que nunca baixou a guarda. Mesmo quando foi contra um oponente mais forte. Surge então o painel. Diz que é para ele ganhar pelo menos uma iluminação. Tendo um palpite de como completar a missão, ele diz que acha que é isso. Veio um pensamento na mente dele, enquanto subia a torre. Como se a torre tivesse dado inúmeras escolhas. Até a Rijung lhe deu dicas. Mas no final de contas, ele fez a própria escolha. E se responsabilizar por elas. Tendo noção do que seria essa tal iluminação, diz que, será que o sistema irá aceitar essa pequena iluminação? Então, ele começa a emitir um forte brilho. Surge o sistema informando que ele completou o 5º tutorial, e assim que os cálculos forem finalizados, ele irá para a sala de espera. E que ganhou 4.000 pontos extras,
com um total de 5.316 pontos. E ele irá para a sala de espera. Já na sala, em uma posição de monge, surge mais notificações informando que por ter concluído o andar 5, o prota ganhará como recompensa a janela de status. Contudo, o jeito de visualizar essa janela de status é diferente da janela de status da sala de espera do primeiro andar, emitindo um brilho dourado. Ele abre sua janela de status, informando seus dados. Enquanto levanta, o Dobby pergunta se ele está bem, pois ele estava desmaiado. O prota fala que sim, que ele aproveitou bem enquanto o prota estava dormindo. Dog confirma, segurando 2 pão molhado. Então o prota toma um pão da mão dele. Dobby reclama pro prota ter tomado o pão da mão dele. O sistema informa que a partir de agora, ele tem permissão de ter constelações preliminares de 5ª classe e constelações de 5ª classe como patrocinadores. Então o prota começa a ter lembrança do que é Rijung antes de ir à torre. Ela diz que tem um lugar de descanso depois de terminar o tutorial, antes de ir para o 6º andar. Lá, assine um contrato com o Deus que apresente o pior nome possível. Naquele momento, começa a chegar várias notificações de constelações, querendo fazer um contrato com o prota. Como o profeta do vento e do céu, fazendeiro no pomar tranquilo, pirata da onda, bardo perambulante, todas constelações de 5ª classe. Ele diz que em vez de olhar um por um, é melhor perguntar a Rijung qual é a correta. Mas ao abrir o chat, o sistema informa que por um curto período, uma parte da comunidade e as mensagens estão restritas, e é obrigatório fazer um contrato para passar para o próximo nível. Sentado na cama, ele analisa e escolhe o contrato com a constelação de fazendeiro no pomar tranquilo. Com os olhos brilhando para o painel, o prota diz que às vezes, você fica fascinado com uma coisa e tem um monte de certeza. Foi algo como uma intuição, um sexto sentido. E que ele teve essa sensação quando viu o nome do fazendeiro no pomar tranquilo. O sistema pergunta se ele gostaria de assinar um contrato com a constelação preliminar de 5ª classe, fazendeiro no pomar tranquilo. Responde que sim, então mergulha em uma luz dourada. O sistema informa que o escalador, Kwon Suyuki, assinou um contrato de patrocínio com a constelação preliminar de 5ª classe fazendeiro no pomar tranquilo. Surge mensagem informando que o prota concluiu o tutorial do desafiante. E 10.000 pontos de conquista foram concedidos. E pontos de conquista totais somam 15.316 pontos. Diz que o prota ganhou uma iluminação, e com tal, adquiriu a qualificação mínima para se tornar uma constelação preliminar. O título Caçador da Verdade na Encruzilhada foi recebido. Após receber sua constelação, o sistema informa que o chat da comunidade está funcionando normalmente, e que o tempo restante para o 6º andar da torre é de 2 horas. E é recomendado descanso. O prota reclama e diz que o tempo parece diminuir. Chegando uma mensagem de Rijung, e pergunta quanto pontos ele tem de conquista. Prota fala que já tem 15.000 pontos. Ela informa para ele comprar roupa sofisticada e armadura de couro na loja. Minutos depois, é mostrado o prota vestindo a roupa. O sistema informa: é possível fazer grupo com outros escaladores no andar 6 da Torre das Provações. O prota fica feliz que finalmente vai encontrar a Rijung. O sistema informa que os nomes das constelações ocultas estão sendo revelados, e o nome do deus que assinou o contato de patrocínio com o prota foi a constelação de 1ª classe, Trovão de Ferro, mestre de todo lugar que vai. Chegando no 6º andar, o sistema das boas-vindas informa que é o mundo perdido dos contratantes. Enquanto o grupo vem chegando, o prota acaricia o Dobby. Enquanto Rijung acena para eles, um participante grita um Goblin, que saca um arco e atira uma flecha em direção ao Dobby. Quando ela está prestes a acertar o Dobby, o prota consegue quebrá-la. O figurante pergunta que caralhos é você. O prota, irritado, pergunta o que é que ele está fazendo. Rijung grita e diz que o Goblin está do nosso lado. 2 Figurante pergunta se ele mesmo parou a flecha.
O outro pergunta se esse Goblin é do Prota mesmo. O Prota diz que não é um item. E é meio exagerado falar que é dele, mas sim, um companheiro que está subindo a torre junto com ele. Dobby vai para trás do Prota e grita que é amigo dos humanos. O figurante se desculpa, explica que achou que ele iria atacar o Prota. A Rijun pede para o Prota se acalmar, pois é hora de analisar a força de ataque. O grupo se reúne e ela vê que são 2 guerreiros, um mago, um arqueiro e 3 sacerdote. Diz que é uma boa combinação. O figurante careca pede licença e pergunta se os estrangeiros os entendem, já que é a primeira vez que eles os encontram. Então pede para bater um papo. Fazendo as apresentações, ele diz que é o Sinhan Ozou e tem 45 anos. E aquela é a filha dele, a Sou Harim. Ela disse que tem 19 anos. O Prota fala que é o Kwon Suyuki. Tem 24 anos. Ele apresenta a Rijun e diz que tem a mesma idade que ela. E o Goblin pode chamar ele de Dobby. A Rijun pergunta por que ele apresentou ela. Os figurantes se assustam e perguntam se são mesmo ele o primeiro e o segundo, do ranking dos escaladores. Um figurante fica feliz. Diz que agora eles não irão morrer de jeito nenhum. O figurante loiro diz que se chama Cole Sprouse e tem 27 anos. E a outra diz que se chama Chloe Bennett. Inscreva-se no canal, ajude a bater os 1000 inscritos.